gente tem um momento de reflexão grupal, mais ou menos uns 20 minutinhos. Então, estou gravando, e aí depois vocês podem também me interromper, sempre que for possível ou preciso. A gente está num ritmo de estudo e reflexão. Para as pessoas que estão entrando hoje, talvez fosse bom acompanhar. Eu tenho um canal no YouTube que tem uma playlist sobre esse estudo, para não ficar tão solto, né? Mas a gente está falando das doenças causadas no emocional, no etérico, e agora estamos falando das doenças causadas no mental. E aí, então, depois vale a pena assistir para entender um pouco melhor, né, essa linha de pensamento, tá bom? Então, a gente tem 2 slides só, bem rapidinho hoje também. Continuando, então, a nossa reflexão. A gente falou um pouquinho do idealismo frustrado no nosso último encontro, de quando a gente tem uma ideia, essa ideia passa pelo emocional e fica, às vezes, sem dar o tempo que precisa deliberado no mental. O nosso emocional meio que se apropria desse idealismo e, muitas vezes, quando a gente não consegue colocar isso em prática, isso provoca o tibetano usa um termo clivagem, né? Provoca uma ruptura na nossa personalidade, e aí a gente tende a se desvitalizar, a perder um pouco da alegria da vida, e aí isso gera um campo para uma série de doenças. Então, a gente está continuando. Aí ele disse também que é muito importante a faculdade do pensamento no processo de cura, mas que o pensamento por si só não provoca nem doença e nem a cura. Ele deve ser uma ferramenta para que o nosso trabalho como curadores aconteça. Ele não é a única ferramenta e nem tanto a principal. Então ele diz, diante de todas essas condições, o uso demasiado da faculdade do pensar e o excesso de potência dos processos mentais podem suspender e até impedir o trabalho de cura. Por quê? Porque o nosso objetivo com o nosso trabalho de cura é alcançar e manejar a energia da alma. Então, a gente vai usar a mente, a imaginação, né, para construir esse canal. Aí, a partir desse canal construído, a gente vai usar depois o poder do pensamento no direcionamento da energia, né, como a gente faz na meditação. Mas se a gente perder essa conexão por conta de um pensar excessivo, corta o fluxo. Então, a gente pode ter a ilusão de que estamos fazendo um trabalho de cura, quando, na verdade, a gente está manejando a energia mental. Vai ser, talvez, claro, em alguma medida proveitoso para aquela pessoa que a gente está atendendo, porque vai ser um pensamento já, em alguma medida, infundido pela alma, vai ter uma qualidade, uma intenção. Então, não é que é perdido, né? Não sejamos dramáticos. Mas não vai alcançar todo o potencial que tem se a gente conseguir realmente uma conexão, e principalmente depois dessa conexão, sustentar esse fluxo através de uma quietude mental e emocional. O pensamento tem que condicionar o incentivo inicial, trazendo a inteligência do homem para auxiliar no problema da cura e uma compreensão da natureza da pessoa a ser curada. Então, a gente vai estar com a pessoa ali na nossa frente, com a ficha, a gente vai saber mais ou menos o que aconteceu. Então, claro, essas informações estão todas no nosso mental. Então, né, não é que a gente não vai usar o mental, mas a mente serve para dar esse suporte, de novo, né? Não mais do que isso. Porém, assim que tem ajudado na focalização da atenção do curador e do grupo de cura, o pensamento deve tornar-se um agente diretivo permanente, porém subjetivo. Então, ele está lá presente, mas não é ele quem vai fazer o trabalho agora. A cura é alcançada pelo uso da energia corretamente dirigida. Então, a gente, como grupo, acessou essa energia e a gente vai direcionar para aquela pessoa.
e pela visualização detalhada. O amor também tem um grande papel. Talvez deva dizer que um coração amoroso é uma das mais potentes dentre todas as energias empregadas no nosso processo. Então, nunca esquecer, né, que a energia principal do nosso trabalho é a energia do amor, não aquele amor emocional, mas um amor que a gente procura acessar através da nossa conexão com o eu superior do grupo. Foi muito bom. Então, recapitulando, né? O pensamento não cura a doença e nem tão logo é a sua causa. O pensamento tem que ser empregado nos processos, porém não é o único e nem o mais importante agente. É nesse ponto que muitos grupos e curadores se perdem. Então, a gente falou um pouquinho nas reuniões anteriores sobre essa cultura do pensamento positivo que a gente vê em muitos grupos, YouTube e tudo mais. Então, isso sim tem um papel, né? Isso sim pode ajudar. Porém, quando a gente está pensando de forma mais abrangente, muitas vezes esse tipo de pensamento obsessivo, né? Mesmo que seja numa cura ou numa afirmação, pode não ser tão benéfico, porque a doença tem um papel no processo de desenvolvimento. Então, se a gente refuta essa doença logo de cara, sem dar um tempo para ela se apresentar, né? Sem procurar entender o que está por trás, qual que é a motivação da alma através daquela doença, a gente, de novo, corta o processo. Então, sim, a gente pode ter uma mudança, uma melhora momentânea, que tem uma aplicação do pensamento, em geral está ligado a novos hábitos, mas muitas vezes é uma mudança superficial, momentânea. Se a gente conseguir ampliar o nosso olhar, né? Talvez ela seja importante em alguma dessas etapas, mas é muito importante a gente não perder de vista o processo como um todo. E nunca esquecer que o agente causal é sempre a alma, por pior que pareça ser. Então, a mente pode dirigir a energia e essa energia pode provocar hiperestimulação no cérebro e nas células, principalmente do nosso sistema nervoso, e assim causar problemas nervosos e doenças. Então, se a mente estiver muito ativa, né, mesmo que seja, então, num manejo de energia adequado, amoroso, né, se essa mente e essa vontade estiverem muito firmes, aí a gente pode causar um desequilíbrio na pessoa. Então, lembra de novo de a mente tem esse papel de construção, a vontade é sempre suspensa, a energia que a gente deve trabalhar é sempre a do amor. Isso tanto para você trabalhar com o outro, como para você mesmo? Com certeza. A vontade é sempre suspensa ou é o desejo que é sempre suspenso? E a gente falou até disso, né? A gente até falou. Verdade. Mas é mais no sentido do desejo mesmo, né? O desejo de... Eu fiz essa mesma pergunta, tá certo? É bom, verdade. À medida, então, que a gente aprender a pensar com clareza e as leis do pensamento começarem a controlar a consciência da humanidade, a doença, como nós conhecemos agora, diminuirá. E cada vez um número maior de pessoas alcançará a integração. Tenho que agradecer que ela oferece a prova para mim. Tenho que agradecer. Onde há integração, retomando, há o livre fluir de forças e energias através dos corpos materiais. Os problemas de estimulação aumentarão proporcionalmente ao crescimento da sensibilidade do homem. Olha que importante. E ao desenvolvimento da consciência da natureza mental. Então, por um lado, à medida em que a gente, enquanto humanidade, começar a colocar mais atenção na mente, menos nas emoções, a gente vai abrir um campo de possibilidades de integração, e essa integração da personalidade vai promover um correto fluir,
porque o fluxo não acontece naturalmente, porque a gente tem muitas divisões, né? Muitas vezes a nossa mente não está integrada com o nosso emocional, com os nossos desejos, então a nossa energia como um todo vai se dissipando, né? É igual se a gente pegar uma fotografia Kirlian, uma pessoa em padrão de desequilíbrio, a alma é toda aberta. E o que isso representa? Essa falta de integração. Então, a energia vital, ela se perde em meio a essa, como se fosse um cabo de guerra, né? Então, quando a gente começa a se integrar, a gente vai fechando essa aura, ela vai se tornando mais compacta, mais coesa, e, naturalmente, um fluxo maior vai estabelecendo ali, né, uma integração, vai trazer saúde. Por outro lado, como consequência desse desenvolvimento mental, e principalmente da mente em conexão com a alma, vai aumentar uma sensibilidade geral na nossa aura. E isso pode promover momentaneamente desequilíbrios. Então, à medida em que a gente sabe aquela coisa de quanto mais eu rezo, mais assombração me parece, é um pouco isso, né? Você vai se sensibilizando, então aumentando o contato com a alma, com o eu superior, naturalmente vai promover um fluxo diferente. E esse fluxo diferente produz momentaneamente desarmonia. Então, a gente precisa estar bem atento a isso. Então, mais para frente, talvez em 2 ou 3 encontros, a gente vai falar das doenças que são típicas do caminho místico, dos aspirantes e dos discípulos, para a gente ficar mais atento, né? Porque são, por exemplo, as doenças cardíacas em geral são doenças características de aspirantes e discípulos. Então a gente tem, sei lá, uma palpitação, já acha que está infartando. Então, não, entender também que a gente não pode, obviamente, ser negligente, mas a gente também entender que é parte natural de um processo de adaptação do centro cardíaco, né, como resposta à alma e, naturalmente, se exterioriza, se expressa no corpo físico. Claro que, como a gente está trabalhando em grupo, no nosso caso específico, essas tendências são minimizadas, né? Porque a gente trabalha mais conscientemente. A nossa meditação, a gente sempre conecta ao centro cardíaco, grupalmente, né? Tanto aqui quanto nas salas. Então, esse tipo de meditação é uma proteção e um alívio para esses desequilíbrios, mas ainda assim podem acontecer. Então, a gente precisa estar sempre atento para não se desesperar, para não entender, né? Para saber que isso faz parte do processo. Duas coisas. A foto Kirlian, ela só mostra a quantidade da energia, mas mostra a qualidade também, de acordo com a coloração, né? Ou ela só mostra a quantidade? Se você tem, apresenta... As duas coisas. As duas coisas. E também o seguinte, naquele parágrafo ali no outro, à medida que a raça aprender a pensar, também, segundo? Sim, com clareza e as leis do pensamento. Esse eu não entendi muito bem. A medida e a raça aprender. A raça, na verdade, aqui é a humanidade, né? É que ele está falando especificamente da quinta raça, que é a raça atual que nós estamos, a quinta raça ariana, na quinta subraça a gente está no quinto ramo, né? Então a gente está com uma influência muito grande do quinto raio, que é o raio da ciência concreta. Então esse raio, naturalmente, vai estimular a gente a pensar com mais clareza. Então, quando a gente começar a pensar com mais clareza, a gente vai possibilitar essa integração, né? E aí vai controlar, então, a doença, como a gente conhece agora. E aí diminuirá, e cada vez será um número maior de pessoas que alcançará a integração. Então, ele falou que vai começar a controlar a consciência racial. Isso. A controlar a consciência racial da doença. Pensando num corpo único que é a humanidade. E aí, então, tudo que a gente conhece como doença hoje, talvez não vai mais existir. Talvez surjam novas, né? Mas isso que a gente entende, porque essas doenças são próprias do nosso estado evolutivo. Né? Quando a gente aumentar, talvez surjam outras formas de desequilíbrio. Porque tem um objetivo. Exatamente. Então, os problemas de estimulação aumentarão proporcionalmente ao crescimento da sensibilidade do homem, como eu dizia, e ao desenvolvimento da consciência na natureza mental. Isso acontecerá até que o homem aprenda a manipular as energias superiores, a reconhecer a necessidade de uma vida rítmica e a trabalhar com a lei da periodicidade. Então, por isso que eu dizia, né,
que essas chamadas doenças dos aspirantes e discípulos, elas são momentâneas. Elas vêm porque para a gente aprender a lidar com elas, à medida que a gente aprende, elas se dissipam. E o último, retomando, né? Então, no trabalho de cura é importante que o curador tenha domínio sobre certas regras e leis. E eu vou repetir brevemente algumas delas. Então, a gente já viu ao longo desse tempo, mas é só para a gente finalizar essa etapa do nosso estudo, porque daí a próxima etapa vai falar sobre a quarta lei de cura, que eu vou adiantar já, é uma lei que diz que toda doença tem a origem no bem, no belo e no verdadeiro. Então, a alma cria um ponto de tensão e, a partir desse ponto de tensão, o curador, que é a própria alma ou o grupo curador, deve ajudar, então, a transferir esse olhar da pessoa que fica na doença para o seu correspondente superior. Aí a conexão é feita e a cura pode ser feita. Então, essa é a quarta lei, a gente vai ver com mais calma. Só estou dando um spoiler aqui. Porque daí o que acontece? O livro ele é escrito de uma forma que, então, a gente viu as doenças, ele apresentou 3 leis. Então, a gente viu as doenças de causa emocional, etérica e mental. Agora, ele vai apresentar uma quarta lei que aponta a alma como agente causal. E, então, a gente vai falar das doenças dos místicos, aspirantes e discípulos. Porque daí o olhar já vai para essa alma. Então, o curador tem que procurar ligar sua alma, cérebro, coração e a emanação áurica. Então, o produto dessa conexão está presente na nossa aura como um todo, na aura individual e na aura grupal. Então, a gente precisa aprender a lidar com essas energias. Assim, poderá a sua presença, a presença do grupo, alimentar a vida da alma do paciente. Esse é o trabalho da radiação. Então, as mãos não são necessárias, a gente usa só para o direcionamento, né? Porém, ajudam a direcionar a energia. A alma exibe seu poder. De novo, né? Depois que a gente percebeu esse campo todo, né? Se a gente quiser usar as mãos, não tem problema nenhum. Não é que a gente não vai usar, né? É só para a gente entender como é o processo. O curador tem que alcançar uma pureza magnética através da pureza da vida. Então, essa é a nossa meta, né? Se a gente tem um padrão de pensamentos, um padrão de emoções, uma alimentação mais saudável, isso tudo vai gerando uma pureza de vida que naturalmente vai se expressar como uma pureza magnética. Ele, né, o indivíduo e o grupo, tem que conseguir aquela radiância que se espalha à volta de todo homem que uniu os 3 centros da cabeça. Então, à medida que a gente vai integrando a nossa personalidade, a gente vai naturalmente se tornando mais magnético. A nossa presença vai se sentindo de forma mais potente. Isso, claro, a gente faz esse trabalho como grupo, por isso que a gente faz a meditação, mas um dia a gente vai ser tal qual Cristo, que na própria presença dele todo mundo se curava, né, os milagres aconteciam, os véus se retiravam. Isso é um poder de radiação. E os 3 centros na cabeça, o tibetano está se referindo ao centro ágina, ao centro coronário, e tem um outro centro no esoterismo que é chamado de alta maior, que ele fica aqui, na parte de trás. Sim, da pineal? Não, da pineal é o coronário mesmo. Então, o que acontece? Quando esse campo magnético é estabelecido, a radiação naturalmente aparece. Então, o que a gente pode trazer para o nosso trabalho? Quando a gente consegue se conectar como grupo, se conectar com a alma grupal, naturalmente a radiação vai acontecer. A gente nem precisa se esforçar. A gente precisa se esforçar na conexão. Depois que a conexão é feita, o fluxo vem. E o terceiro, que o curador treine para conhecer o estado do pensamento, ou seja, mais ou menos a qualidade mental daquele paciente, se ele tem uma polarização mais mental ou mais emocional, né? E do desejo daquele que procura seu auxílio. E assim que ele souber, ele pode saber de que fonte o problema se origina. Se é uma causa mais mental, se é uma causa mais emocional, ou se é uma causa daquela desconexão do etérico físico que a gente estudou. Então,
assim que ele entender esse processo, que ele relacione a causa com o efeito. E assim saiba através de qual plano o alívio deve vir. Então, fácil, né? Sim, é isso que eu ia falar, parece fácil, mas é uma coisa super difícil isso aí, né? É a Não nossa... isso aí, é difícil atingir. Atingir isso, é a nossa meta, né? Não sei se a gente vai conseguir nessa encarnação. Eu já alcancei. Eu acho que não. Mas, ainda assim, a gente deve pavimentar algum trecho dessa estrada. Então, se a gente conseguir percorrer um pouco, que seja, né? Mais fácil. Na próxima encarnação a gente já vai começar desse ponto. Vai ser melhor. Então, o esforço não é perdido. Então, a gente termina o trecho dessa semana. Aí, na próxima semana, a gente vai começar com esse outro trecho que eu citava antes. Talvez a gente faça algum tipo de revisão, mas... E essa parte inicial que você falou que tinha foi dado, ela está... Tem um canal no YouTube que eu criei para essa finalidade. Então, tem uma playlist chamada Cura Esotérica. Então, lá estão todas as gravações. Sobre o canal do YouTube? Chama Cura e Consciência através do Amor. Aí você clica lá, tem playlists, tem várias. Aí você pega a playlist de Cura Esotérica. E aí tem todos os vídeos na ordem sequencial que a gente fez o estudo desde o começo do livro. Da segunda é psicologia. Da segunda é psicologia esotérica. Tem uma também do grupo de meditação criativa. Tem uma só da hierarquia. Aí a gente vai colocar uma dos florais que a Valéria deu o curso pra gente. Enquanto eu vou tendo tempo, eu vou alimentando. Aí vai ficando um lugar para a gente pesquisar sempre, né? Que a gente consegue revisar, porque esses estudos a gente tem que sempre revisar em algum momento. Eu já postei várias vezes, mas eu posso postar de novo. Você postou de meditação, de cura, de busca. Agora de cura. E aí a Em todos. gente tem que estar enorme. Pessoal, Tem que fazer uma playlist. muito obrigado pela presença, pessoal de casa. TT, eu vou colocar você como host. Se você puder, você e a Marcinha, não sei se a Marcinha está aqui, não vi, mas se vocês puderem só dar uma orientação para as meninas novas de como funciona o trabalho, para elas poderem ficar mais... Oi, Rani! Para elas poderem ficar mais integradas, tá bom? Tá bom, Paulinho. Eu não sei se eu perdi alguma coisa, mas as meninas novas são o quê? Que eu cheguei meio atrasada. Espera aí que eu já falo. Deixa eu só colocar a TT como host aqui para eu não esquecer. Paulo, não é muito fácil. Oi? A Lúcia. Não achei muito fácil, não. Só a Ana, amiga do Diogo. Ah, Sim. muito prazer. Eu já conheço a Ana. Ela, a Marcinha já conhece. Essa turma veio do grupo do Diogo, é isso?